Pare agora. Eu sei exatamente por que você clicou neste vídeo. E não é por curiosidade superficial. É porque algo dentro de você sabe que está faltando alguma coisa. Algo que você não consegue nomear. Algo que você sente, mas tem medo de admitir. E esse algo é isto. Você provavelmente não sabe o que o homem que você ama realmente fantasia viver com você. Não fantasias sexuais necessariamente. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais importante, muito mais determinante para se ele vai permanecer emocionalmente investido ou se vai gradualmente se desconectar. E aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. A maioria das mulheres passa a vida inteira tentando agradar homens sem nunca entender o que eles realmente desejam no nível mais profundo. Você pensa que sabe. Você assume que entende, mas está operando com informações erradas, com suposições baseadas no que você quer, não no que ele precisa. E essa desconexão, essa falta de entendimento real, está matando relacionamentos todos os dias, silenciosamente, gradualmente, até que um dia você olha ao redor e percebe. Ele está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Meu nome é Ana Beatriz Barbosa Silva. Sou psiquiatra há mais de 30 anos. E durante essas 3 décadas, atendi milhares de homens em consultório. E sabe o que descobri? Quando mulheres não estão presentes, quando homens se sentem seguros para ser completamente honestos, eles revelam fantasias, desejos, necessidades que nunca comunicam às parceiras. Não porque são secretos ou vergonhosos, mas porque são vulneráveis. Porque expor essas necessidades profundas requer confiança que muitos homens não sentem que têm. E hoje, agora, vou revelar exatamente o que esses homens me contaram. As 10 coisas que homens mais fantasiam viver com as mulheres que amam. E preciso te avisar. Algumas vão te surpreender. Algumas vão desafiar tudo o que você pensa sobre o que homens querem. Algumas vão fazer você perceber que você estava focando nas coisas erradas o tempo todo. Mas se você quer relacionamento profundamente conectado, se você quer homem que permanece emocionalmente investido não só nos primeiros meses, mas por anos, décadas, se você quer entender realmente como psicologia masculina funciona, então você precisa saber isso. Então respire fundo, abra sua mente e prepare-se para ver homens de forma completamente diferente. Fantasia número 1, e essa é a mais importante, porque é a mais universalmente desejada e a mais raramente atendida. Ele fantasia ser seu herói, não seu projeto de conserto. Deixa eu explicar algo fundamental sobre psicologia masculina que a maioria das mulheres não entende. Identidade masculina está profundamente ligada à competência, a ser bom em algo, a resolver problemas, a proteger, a prover soluções. Não é cultural apenas, é biológico, é evolutivo, é como o cérebro masculino está conectado. E aqui está o que isso significa para relacionamentos. Homem fantasia, profundamente fantasia, ser visto por você como herói, como alguém capaz, competente, confiável, como alguém que pode resolver seus problemas, não como alguém que é seu maior problema. Mas o que a maioria das mulheres faz, especialmente em relacionamentos longos, você começa a tratá-lo como projeto, você tenta consertá-lo, mudar como ele se veste, como ele fala, como ele interage com a família dele, como ele gerencia dinheiro, como ele faz praticamente tudo. E você faz isso porque se importa, porque quer que ele seja a versão melhor dele mesmo. Mas sabe o que ele ouve? Você não é bom o suficiente como está. Você precisa mudar fundamentalmente para ser aceitável para mim. Você é projeto, não herói. E isso mata algo dentro dele. Mata investimento emocional, mata desejo, mata vontade de fazer esforço.
Porque por que ele faria esforço para a mulher que constantemente comunica que ele é inadequado? Então aqui está o que ele realmente fantasia. Ele fantasia você tendo problema, desafio, necessidade, e ele sendo capaz de resolver. E você olhando para ele com admiração genuína e dizendo: obrigada, você realmente me ajudou. Eu não sei o que faria sem você. Esse momento, esse reconhecimento de competência dele, vale mais para a alma masculina dele do que praticamente qualquer outra coisa você pode dar. E quando você consistentemente faz ele se sentir competente, capaz, herói, ele fará qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Mas quando você consistentemente o critica, tenta consertá-lo ou comunica inadequação, ele se retrai emocionalmente, fisicamente, completamente. Fantasia número 2. Ele fantasia que você realmente gosta dele, não apenas o ama. Isso parece estranho, não é? Qual a diferença entre amar e gostar? Mas há diferença enorme. E homens sentem profundamente. Amor é compromisso, é decisão. É eu escolho ficar com você. Mas gostar é prazer. É eu genuinamente desfruto sua companhia. Você me faz rir. Você me deixa leve, eu me divirto com você. E aqui está o que acontece em muitos relacionamentos longos. O amor permanece, mas o gostar desaparece. Você ainda ama ele, mas você não parece gostar dele. Você não ri das piadas dele. Você reverte os olhos quando ele fala. Você parece irritada com a presença dele. Você age como se tempo com ele fosse obrigação, não prazer. E ele sente isso profundamente e começa a se perguntar: ela ainda gosta de mim? Ou só está comigo por compromisso, por crianças, por medo de estar sozinha? E quando o homem sente que você não gosta dele, mesmo que ame, algo morre. Então o que ele fantasia? Ele fantasia você genuinamente curtindo companhia dele, rindo com ele, querendo passar tempo com ele não por obrigação, mas por desejo real. Ele fantasia ser pessoa com quem você escolheria passar tempo, mesmo se não fossem casados. E quando você demonstra isso, quando você realmente mostra que gosta dele, não só ama, ele floresce. Fantasia número 3. Ele fantasia ser desejado sexualmente por você, não apenas tolerado. Vou ser direta aqui porque isso é crucial. Para homem, ser desejado sexualmente pela mulher que ama é validação fundamental de masculinidade. Não é só sobre sexo, é sobre ser visto como homem, como atraente, como desejável. E aqui está o que mata homens emocionalmente: sexo de obrigação. Sexo onde você claramente está apenas cumprindo o dever, onde você está lá fisicamente, mas não emocionalmente. Onde você age como se estivesse fazendo favor para ele. Isso é pior do que não ter sexo, porque comunica: você não me atrai, eu não te desejo, eu tolero isso para manter paz. E isso destrói a alma masculina. Então o que ele fantasia? Ele fantasia você o desejando, você iniciando, você mostrando com palavras e ações que você o acha atraente, que você quer ele. Não que você permite que ele te tenha. Grande diferença. E não precisa ser todos os dias. Não precisa ser performance pornográfica. Precisa ser genuíno. Ele prefere uma vez por semana, onde você claramente o deseja, do que sexo diário, onde você está apenas tolerando. Fantasia número 4. Ele fantasia espaço para ser homem sem ser julgado ou criticado. Homens precisam de espaço, tempo sozinhos, tempo com amigos, tempo para hobbies que você pode não entender ou valorizar. E aqui está o que muitas mulheres fazem. Você questiona isso. Você faz ele se sentir culpado. Você prefere estar com seus amigos do que comigo? Você sempre está na garagem trabalhando naquele carro. Por que você precisa de tanto tempo sozinho? E sabe o que ele ouve? Suas necessidades são inválidas. Seus interesses são bobos.
Você deveria querer passar todo o tempo livre comigo. E isso sufoca, cria ressentimento, faz ele se sentir preso. Então o que ele fantasia? Ele fantasia você dizendo: vai, curte tempo com seus amigos, trabalha no seu projeto. Eu te vejo quando voltar, sem culpa, sem julgamento, sem fazer ele pagar emocionalmente depois. E sabe o que acontece quando você dá esse espaço livremente? Ele volta mais presente, mais conectado, mais apreciativo, porque ele não se sente sufocado. E paradoxalmente, quando você para de prender, ele quer ficar mais. Fantasia número 5. Ele fantasia que você confia nele para tomar decisões importantes. Isso é delicado, porque não estou dizendo que mulher não deve ter voz. Não estou dizendo que decisões não devem ser compartilhadas. Mas há diferença entre parceria e microgerenciamento. E muitas mulheres, sem perceber, microgerenciam tudo. Você questiona cada decisão dele. Você tem opinião sobre tudo. Você precisa controlar cada aspecto de como coisas são feitas. E isso comunica: eu não confio no seu julgamento. Eu preciso supervisionar você. E para homem, isso é emasculante. Então, o que ele fantasia? Ele fantasia você dizendo: você decide isso. Eu confio em você. E então, crucial, você realmente confia, mesmo se ele faz diferente de como você faria, mesmo se não é perfeito. Você confia que ele é adulto, capaz de tomar decisões. E quando você faz isso, quando você mostra confiança real no julgamento dele, ele se torna mais confiável, porque você o tratou como homem competente. Então ele age como homem competente. Fantasia número 6. Ele fantasia que você o defende publicamente, especialmente na frente da família dele. Isso é enorme, enorme. Para homem, como você fala dele na frente de outros, especialmente família, é teste definitivo de lealdade. E muitas mulheres falham nesse teste sem perceber. Você faz piadas sobre ele na frente de amigos. Você critica ele na frente da família. Você conta histórias que o fazem parecer incompetente ou bobo, e você não vê problema porque é só brincadeira ou todo mundo sabe que eu o amo na verdade, mas para ele não é brincadeira, é humilhação pública, é traição, é você sinalizando para todos que você não o respeita. Então o que ele fantasia? Ele fantasia você sendo aliada dele publicamente, defendendo ele, falando dele com respeito e admiração. E se há críticas, você as faz em particular, nunca na frente de outros. Quando você faz isso, quando você é publicamente leal, ele se sente seguro, protegido e retribui essa lealdade 1000 vezes. Fantasia número 7. Ele fantasia que você tem vida própria rica e não depende dele para toda a sua felicidade. Isso parece contraintuitivo, não é? Você pensa que homem quer ser tudo para você, quer ser centro do seu universo. Mas não, isso é sufocante para ele. O que ele realmente fantasia é mulher que tem vida própria, amigas, hobbies, interesses, paixões, metas. Algo que a energiza além dele. Porque quando você depende dele para toda a sua felicidade, a pressão é enorme. Ele se torna responsável por todo o seu bem-estar emocional. E isso é peso que nenhum ser humano pode carregar permanentemente. Mas quando você tem vida rica própria, quando você está feliz e realizada independentemente dele, duas coisas acontecem. Primeiro, você se torna mais atraente, porque você é mulher interessante com coisas acontecendo, não apenas apêndice dele. Segundo, tempo que vocês passam juntos é escolha, não necessidade desesperada. E isso faz toda a diferença. Fantasia número 8. Ele fantasia que você o deixa resolver problemas em vez de apenas desabafar sem querer solução. Esse é ponto clássico de desconexão entre homens e mulheres. Você vem com problema. Você quer desabafar, processar verbalmente, ser ouvida, não necessariamente quer solução.
Mas cérebro dele não funciona assim. Quando você apresenta problema, cérebro dele imediatamente vai para modo resolução. Ele começa a oferecer soluções e você fica frustrada. Você não está me ouvindo, eu só quero que você entenda como me sinto. E ele fica frustrado. Mas estou tentando ajudar, estou dando soluções. Então o que ele fantasia? Ele fantasia duas coisas. Primeiro, que você avise. Eu só preciso desabafar, não preciso de soluções. Então ele pode ajustar modo dele. Ou segundo, que você realmente o deixe resolver algo, que você venha com um problema que ele pode genuinamente ajudar a resolver. E quando ele resolve, que você aprecie, porque isso ativa toda a parte dele que existe para proteger e prover. Fantasia número 9. Ele fantasia que você ocasionalmente inicia romance, carinho, conexão. Isso não é só sobre sexo. É sobre ele não ser sempre o iniciador de tudo. Em muitos relacionamentos, homem sempre tem que iniciar conversa profunda, iniciar afeto físico, iniciar planos românticos, iniciar sexo. E depois de anos sendo sempre o iniciador, ele começa a se perguntar: ela ainda me quer? Ou só responde quando eu inicio? Então o que ele fantasia? Ele fantasia você ocasionalmente tomando iniciativa, planejando encontro surpresa, iniciando conversa profunda, abraçando ele de trás enquanto ele cozinha, iniciando intimidade. Não sempre. Não tem que ser 50-50, mas ocasionalmente suficiente para ele saber: ela me quer, ela me escolhe ativamente, não apenas responde passivamente. Fantasia número 10. Ele fantasia envelhecer com você e ainda ser seu homem. Essa é a mais profunda, a mais emocional, a mais raramente admitida. Mas quando homens estão em consultório, especialmente homens mais velhos, e eles falam sobre o que realmente temem, o que realmente fantasiam, isso sempre emerge. Ele fantasia décadas no futuro ainda ser homem para você, não apenas companheiro de casa, não apenas copai dos filhos adultos, não apenas pessoa que divide contas, mas ainda ser seu homem. Ainda ser visto por você com admiração, ainda ser desejado, ainda ter propósito na vida de vocês, além de logística e medo mais profundo dele, que eventualmente você vai olhar para ele e ver apenas velho cansado. Não herói, não homem, apenas obstáculo no caminho da vida que você quer viver. Então, quando você comunica, através de pequenas ações diárias que você ainda o vê, ainda o admira, ainda o deseja, ainda o escolhe, você está dando a ele a fantasia mais profunda e ele será leal a você de formas que você nem pode imaginar. Agora, depois de ler essas 10 fantasias, você provavelmente está sentindo algo, talvez surpresa, porque muitas não têm nada a ver com o que você pensava. Talvez alívio, porque nenhuma é impossível. Talvez tristeza, porque você percebe que não está dando essas coisas. E aqui está o que você precisa entender. Não é sobre ser perfeita. Não é sobre fazer todas essas coisas perfeitamente todos os dias. É sobre consciência. É sobre intenção. É sobre fazer esforço genuíno para entender e atender necessidades profundas dele. Porque quando você realmente vê o homem que você ama e honra o que ele precisa, algo mágico acontece. Ele não só permanece, ele floresce, ele se torna a versão melhor dele mesmo. Porque você o tratou como herói, então ele age como herói. Você o tratou como desejável, então ele se cuida para permanecer desejável. Você confiou nele, então ele se torna confiável. Você o respeitou publicamente, então ele te honra constantemente. É ciclo virtuoso. E começa com você escolhendo ver ele, realmente ver. Não o que você quer que ele seja, mas quem ele realmente é. E o que ele realmente precisa. Então aqui está meu desafio.
Escolha 3 dessas 10 fantasias, 3 que você reconhece que não está atendendo bem, e pelos próximos 30 dias, foque intencionalmente nessas 3, não perfeitamente, mas consistentemente, e observe o que acontece. Observe como ele muda, como ele se abre, como ele se torna mais presente, mais conectado, mais investido, porque quando o homem se sente visto, valorizado, desejado, admirado pela mulher que ama, não há nada que ele não fará por ela. Nada. Mas quando ele se sente criticado, tolerado, não desejado, microgerenciado, ele se retrai e, eventualmente, emocionalmente desaparece, mesmo se fisicamente ainda está presente. Então a escolha é sua. Você pode continuar operando com suposições sobre o que homens querem, ou pode usar esse conhecimento real, baseado em 30 anos de homens me contando suas verdades mais profundas, e criar relacionamento onde ambos se sentem vistos, valorizados, desejados, escolhidos, todos os dias, por décadas. Esse é relacionamento possível, quando você entende e age. Comece hoje.